Nesta primeira parte do Bitalk vamos falar com o Stefan Moraes, um dos founders e manager de um dos maiores fundos de Venture Capital em Portugal, a Índico. Vamos falar sobre engenharia financeira Tuga, vamos falar sobre carneirismo Tuga e vamos também falar, obviamente, sobre Venture Capital. Fica já com o episódio. Já não é só 54 milhões, porque entretanto temos um outro fundo de 12 e depois temos agora mais 2 fundos que estão a arrancar. E essas 27 empresas onde investimos 32 milhões, neste momento levantaram 850 milhões. Em 3 anos. A primeira pergunta que nós nos fazemos e que fazemos é: qual é o problema que vocês estão a resolver? Porque haverá outros 100 gajos a tentar fazer a mesma coisa, não é? Qual é que é o sentido que faz ter uma empresa que está a perder 4 milhões por mês? Olhando para um mercado mais vasto que aquilo que é o mercado nacional, nós estamos feitos ao vivo. São casos práticos de pessoas que conseguiram ser os Ronaldos das suas áreas. O sucesso dos unicórnios portugueses tem a ver com o facto de elas terem as equipas de engenharia cá e as vendas e o marketing nos Estados Unidos. Deviam se preocupar era em o que é que nós fazemos internamente com o nosso país, em vez de estarmos a implicar com os que vêm agora para o nosso país acrescentar valor. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, já podias estar ao mesmo nível do professor. Pronto, e agarrando nessa conversa, já agora, nós agora sim comprámos uma aldeia ao lado da Sadeira. Outra? Sim. E essa queremos... Vocês colecionam aldeias. Nós costumamos dizer, investimos em negócios, startups e pedras. E desta aldeia, O problema é assim, se forem todas pedras. Mas são pedras de xisto. é uma aldeia abandonada há 70 anos. 70 anos, está tudo no chão, está tudo destruído. E essa queremos reconstruir com uma ótica um bocadinho diferente, mais para... muito na área da sustentabilidade, portanto ter uma aldeia completamente sustentável, mas também atrair nómadas digitais, equipas de founders para irem lá trabalhar e ficarem imersos na natureza, ter todas as condições, co-work, internet, etc. Top. Ele Cantinho. tem um projeto de permacultura com 200 hectares. E chamar o pessoal do Web3 para irem lá trabalhar. Blockchains da vida e os criptos. Desde que não paguem impostos não há problema. Exato. Temos que aceitar Bitcoin. Desde que eles não paguem impostos. Yeah. Eles vão para onde não se pagar impostos. Temos que aceitar Bitcoin. Eles vêm para Portugal por causa disso. Claro. Depende da autoridade tributária. Depende mais dos governos e das oposições. Já deves conhecer um bocadinho o Bitalk. Portanto, a nossa ideia é tipo, não na ótica de entrevista, mas mesmo numa ótica de conversa. Falámos um bocadinho sobre Venture Capital, sobre a realidade económica, startups, etc. Essas coisas. É, portanto, tipo uma conversa bem relaxada. Menos entrevista, mais conversa. Para abrirmos, gostava de perceber como é que se monta e se gera um fundo de 54 milhões na Índico. Já não é só 54 milhões, porque entretanto temos um outro fundo de 12 e depois temos agora mais 2 fundos que estão a arrancar. Montar mas na é Índico duro. mesmo, na Índico mesmo são 54 ou... Eram Não. 40, não era? Não, são Na todos na Índico Índico. mesmo são todos na Índico. São todos na Os Índico. 4 são na Índico. Sim. Mas em todo o caso, mas realmente só anunciámos 2 ainda. Em breve anunciaremos outros 2 fundos. Mas como se monta, a primeira coisa de todas é ter um track record muito bom. Isso é super importante, não é? E se queres que alguém te dê dinheiro, Tens que mostrar os Tens de ter números, não é? tens de dar confiança. tens de dar a confiança que vais conseguir gerir Não o há outra maneira. E depois, a outra coisa é que não vale a pena, e os investidores a sério não investem em fundos pequeninos, portanto, por isso é que nós quando arrancámos logo com 40 pelo menos. Portanto, o fundo original tem 54, mas começou com 40. E abaixo disso faz pouco sentido, ou seja, porque as os questões economics, regulatórias, não, mesmo as questões regulatórias, ou seja, para cumprir com tudo o que a CMVM e os outros reguladores nos pedem, é preciso ter torna-se dimensão, inviável, não é? inviável. Portanto, eu não percebo Economicamente. como é que as pessoas fazem fundos de abaixo de 20, 30, 40 milhões, ou seja, não... Quer dizer, eu percebo, é porque não estão a fazer não estão a cumprir com o que lhes é pedido, de certeza. Mas não explica lá pode para as pessoas perceberem, porque alguém está a ouvir e está a pensar, então, mas tem 54 milhões, quanto dinheiro é que é preciso estar a pagar à CMVM, ou o que é preciso Não, implementar? não é uma questão Porquê que de diz pagar à isso? CMVM, é uma questão que tem que se ter uma equipa mínima e depois assessores, advogados, auditores e conselhos fiscais e coisas do género, e isso tudo tem custos, não é? Que ao fim
digamos, do ano, dê para pagar isso tudo e ainda aos salários das pessoas que estão a full time, porque isso é uma outra coisa, as pessoas fazem fundos pequenos ou investem, mas não é full time. E os investidores a sério internacionais e os LPs que nós temos só investem em equipas 100% dedicadas, exclusivas e que não façam mais nada. Portanto, não é possível ter investidores institucionais e depois a pessoa fazer várias coisas ao mesmo tempo na vida. Isto é uma profissão e os investidores querem ver dedicação exclusiva, alinhamento de interesse exclusivo, absolutamente. E, portanto, também os economics abaixo de 50 milhões não permitem pagar, digamos, a minha exclusividade e a exclusividade de pessoas, digamos, com uma determinada carreira, senão não vale a pena, então vou fazer outra coisa qualquer, não é? Só para clarificar, LPs, Limited Partners, no fundo são os investidores que me põem o dinheiro nos fundos, não é? Exatamente. E quando tu estás a dizer, desculpa, só para clarificar, é para pagar as pessoas, no fundo, os 54 milhões que vocês angariaram, os 40, seja o que for, não é para pagar, é para investir, não é? Portanto, tem que haver um valor que é para pagar a operação do fundo. Exatamente. Isso é uma percentagem do dinheiro que é levantado. Sim. E então se tu levantas 50 milhões e essa percentagem são 5% ou 2%, ou seja o que for... 5% nunca são, mas são para aí 2%. 2%. Um e tal, 2%. Portanto, tu tens que ir buscar desses 2% todo o dinheiro que levantaste, que é o dinheiro que vai pagar a operação. E é daí que tu estás a dizer que um fundo muito pequeno, os 2% não chegam para pagar as operações todas. Ou então chegam e os salários são muito baixos e as pessoas cá não são assim muito boas, não é? Ou então as pessoas têm que ir buscar salários para pagar as suas casas e as suas famílias de outra maneira, então não estão em exclusividade. E isso derrota o propósito inicial de fazer um fundo profissional e que os investidores internacionais, os tais LPs, não são só internacionais, são nacionais também. Nós temos também muitos investidores internacionais. Mas as pessoas e as instituições que investem em fundos profissionais como o nosso, querem dedicação exclusiva. Pronto, a pessoa pode dar umas aulas, pode fazer uns podcasts, assim umas coisas, mas não é, mas nem sequer é dar umas aulas permanentemente. É tipo, ok, de vez em quando vou à Nova falar ou ao técnico, mas quer dizer, basta, não posso ser, não sei, administrador não executivo, a Cristina é administradora da Galp, enfim, tem assim umas coisas, umas brincadeiras, mas é 100% de dedicação total dos partners da Índico. E dos outros também, não é? E portanto, depois não basta ter só partners, depois tem que ter uma equipa minimamente, enfim, lá está, que trate dos outros temas, porque reportar aos LPs, reportar aos reguladores, reportar a todos os auditores, conselhos fiscais, etc., e às autoridades tributárias e por aí fora, isso é um trabalho quase full time. Portanto, tem que haver dinheiro, esses 2% têm que pagar isso tudo. Portanto, abaixo de 50 milhões, sorry, não é possível fazer um trabalho em que se cumpra com as obrigações para com todas as pessoas, os trabalhadores, que somos nós, não é? Os trabalhadores do fundo, e os externos. Não é? Até porque são esses 2% para pagar os 10 anos, ou seja, o tempo de vida do fundo, não é? O fundo tem um tempo de vida definido, não é? Logo à partida. 2% ao ano, mais ou menos, não é? Aquilo pode baixar um bocadinho, mas em todo o caso tem que dar, todos os anos esses 2% tem que dar para pagar. Quer dizer, no fundo os 50 milhões que são criados, cerca de 10 40 milhões são para isso e os 40 para investir em startup. Exatamente. Certo, porque na verdade existe muito trabalho, não é? Nós estamos a falar de uma indústria com alto risco, daí chamar-se Venture Capital, não é? Um venture, e encontrar as empresas certas para investir, encontrar as estratégias, formas para estar no mercado e atrair esses empreendedores para o fundo poder investir nos melhores, requer uma dedicação full time, requer conhecimento do mercado. Sim, e se os LPs não estivessem dispostos a pagar esses FIIs, não é? Portanto, não tinham uma equipa dedicada, os resultados seriam certamente outros, não é? Logo, o dinheiro que eles investiam mesmo nas startups não iria ter o rendimento que terá neste caso, não é? E depois é uma outra coisa, ou seja, quando não se tem uma dimensão mínima, o que acontece é que muitos dos investidores metem, não sei, 100, 200, 300, 500 mil euros numa empresa e depois não tem mais dinheiro. E depois como é que é? Ou seja, nós temos que ter capacidade, não é para ir sozinhos, a Índico não faz nunca tickets sozinhos, co-investe sempre, mas nós temos que ter capacidade de co-investir, de ir mais além. Estás a falar nas próximas rondas de investimento, claro, portanto, os 50 milhões não são para distribuir em 500 tickets de 100 mil euros, não é bem isso, não é? Portanto, nós investimos entre 100 mil euros a 5 milhões. Às vezes investimos os 5 milhões de uma vez só numa empresa, mas normalmente começamos mais baixo, 500 mil, 1 milhão, às vezes até 100 mil euros, portanto temos um programa, digamos... Um acelerador com a Google, não é? Exatamente, e portanto basicamente depois as coisas vão avançando. Se nós não tivermos a capacidade para fazer o follow-on, muitas dessas empresas vão morrer desnecessariamente, porque é o lead investor que dá o sinal ao mercado, dizer assim, olha, muito bem, as coisas estão a correr bem,
vocês cumpriram os objetivos, eu meti 100 mil euros, agora vou meter 500, mas não é 500 numa conta de 1 milhão, por exemplo, ou de 1,5 milhão, mas está aqui já uma term sheet de 500 para vocês, connosco, irem ao mercado arranjar o outro 1,5 milhão. Se eu não tiver esses 500, ou se não tiver esse 1 milhão, é muito difícil, porque depois, quer dizer, é por isso que os empreendedores trabalham muito connosco e gostam de trabalhar connosco, porque sabem que nós estamos ali desde o início até pelo menos à série A, B, vamos sempre acompanhando e vamos sempre guiando para ir continuando digamos, a angariar capital, e é por isso que... Só para esclarecer, sim, que o follow-on é quando há novas rondas de investimento, não é? E os investidores atuais, ou os que já estão na empresa, também colocam dinheiro para acompanhar essa ronda de investimento e mostrar confiança aos novos investidores de que eles também acreditam na empresa e continuam a acreditar na empresa. No fundo, isso é super importante, porque, quer dizer, uma empresa que tem um determinado número de investidores e vai levantar mais capital, e os novos investidores olham para a empresa e dizem, então, mas os teus investidores que lá estão não vão investir mais? Porquê? Não acreditam? Né? Não gostam. Acontece que muitas vezes em Portugal não têm, não é? Não têm. E nós temos. E, portanto, isso faz uma diferença muito grande no nosso portfólio, e é por isso que em 2 anos e meio, no fundo, esse fundo original dos 54 milhões vai fazer 3 anos agora. Nós olhamos para 2.100 e tal empresas, tipo tudo o que existe em Portugal. Não é tudo em Portugal, mas são 3/4 disto é Portugal, o resto é Espanha e o resto é de elite. Chegam coisas do mundo inteiro, nós de elite. Não interessa se é bom ou se é mau, a nossa estratégia é só Portugal e Espanha. E dessas investimos em 27 empresas, 32 milhões, e essas 27 empresas onde investimos 32 milhões, neste momento levantaram 850 milhões, em 3 anos. Com outras rondas, com outros investidores. Com outros investidores, com a Andreessen, com o SoftBank, com o GIC, com a Mubadala, com todos os investidores de topo na Europa e alguns nos Estados Unidos. Porquê? Porque nós temos a capacidade de ir do 0, que é dos 100k, aos 5, e mesmo assim há um momento em que nós já não temos capacidade de ir mais, não é? E gostávamos de ter mais, e vamos ter em breve bastante mais, para fazer ainda mais do que os 5, porque realmente as rondas também são cada vez maiores e, portanto... E acho que uma coisa muito importante que a Índico trouxe foi preencheu aquele espaço entre as pequenas rondas, não é? São as rondas sobretudo dos business angels ou pequenos investidores como nós, e depois as grandes rondas necessárias mais à frente. Portanto, haver alguém com capacidade financeira, inteligência e capacidade financeira para fazer, diremos assim, preencher esse espaço intermédio é absolutamente necessário. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque ainda estávamos a falar sobre como é que se monta o fundo, e acho que é importante as pessoas perceberem que um fundo não investe em qualquer coisa, não é? Portanto, normalmente há uma narrativa, portanto há um compromisso. É uma estratégia de investimento. Não é? Que é um compromisso que se tem com os investidores. Claro. Queres falar sobre isso? Os tais LPs. Claro. Ou seja, quando se vai falar com os tais LPs, eles perguntam, mas quer investir em quê? Eu tenho que contar uma história de porque é que eu acho que há ali uma oportunidade de investimento naquele segmento. No fundo vais fazer um pitch, né? Fazer um pitch, claro. Nós estamos sempre em fundraising, nós estamos constantemente em fundraising, ainda que nunca para o fundraising. Estamos sempre a levantar fundos, sempre em fundraising. E isso cabe muito a mim, em particular. E, portanto, eu vou explicar que existe ali uma geografia, ou um determinado setor, ou um determinado nível de investimento, portanto, do pre-seed à série A, em que nós acreditamos que existem empresas suficientes em quantidade e depois algumas em qualidade que justificam que eu vou investir aquele montante de capital naquelas determinadas condições. E eu depois não posso sair daquilo. Portanto, aquilo depois fica escrito num documento. Portanto, quando as pessoas às vezes dizem, mas porquê é que não investem? Mas é um bom negócio. Dizem, pois, mas eu não posso fazer todos os bons negócios. Pode ser um bom negócio na China, mas eu não posso investir na China. Eu vendi aos meus investidores que eu vou investir nisto. Eles para fazer na China têm outros, não é? E para fazer real estate têm outros, e para fazer outras coisas têm outros, ou para fazer fábricas de atoalhados. Eu não sei, tipo, não é o que eu faço. Eu só faço aquilo, só me deixam fazer aquilo, porque os detentores do capital, que não somos nós também colocamos o nosso capital, obviamente, nos fundos, mas os detentores do capital escolhem onde é que eles vão colocar dinheiro. Podem colocar em obrigações, em ações, em cripto, em Ferraris, em o que quiserem, não é? E, portanto, eles escolheram-nos para aquela estratégia. E nós os conseguimos convencê-los daquela estratégia ou não. A maior parte das vezes não conseguimos, nós somos como as startups, batemos com a cara na porta todos os dias. Aqui vai um pitch do Bitalk. Nós no Bitalk não temos patrocinadores, como sabes, e fazemos isto para ti. E portanto é muito importante para nós também receber o teu feedback do que é que tu achas, dar-nos um like, subscreveres o nosso canal, seguir-nos nas redes,
significaria muito para nós. Voltamos agora ao episódio. Pois é o compromisso que vocês assumem com os investidores de seguir determinado tipo de regras, não é? Investir determinados montantes, em que setores é que se investe, em termos de áreas geográficas, com determinadas rentabilidades que nós esperamos na construção de um portfólio, ou seja, muitas vezes também uma das coisas que acontece muito em Portugal é as pessoas, em particular, que não têm portfólios, assim, não, eu vou fazer diretamente uma ou duas coisas. Bom, isso não é um portfólio é um equilíbrio de risco para dar um determinado retorno. Nós gerimos um portfólio, é muito para além de escolher as melhores empresas. Uma coleção, muito para além. É uma coleção. É diferente entre colecionar e ter um portfólio. Né? Estás a dizer que é uma estratégia, que tem algo... de alocação de ativos, ou seja, nós olhamos para as diferentes maturidades dos nossos ativos, quantas empresas é que vamos ter de pre-seed, quantas de seed, quantas de série A, quantas é que vamos logo a uma série B. Nós já fizemos alguns tickets de 5 milhões, 3, 4, 5 milhões, série B, C, quando achamos que a coisa tem um risco-retorno adequado. Sai um bocadinho ligeiramente da estratégia, mais para cima ou mais para baixo. Mas tem dado resultado. Mas pode permitir ter retorno mais depressa, pode não é? Pode permitir ter retorno mais rápido e temos tido muita sorte com Agora, isso. Stefano, tu disseste que analisaram 2.100 e tal empresas em 3 anos. Dessas, 90 e muitos % foram, não foram aceitos, ou seja, não foram contemplados, não foram felizes contemplados. 98,5%. Não tinham o FIT, 98,5%. 98,5%. É uma porcentagem bem bonita. O que é que lhes faltou? Porque assim, temos montes de malta que nos está a ouvir a dizer assim, eu vou propor uma coisa à Índico, eu vou propor uma ideia, vou propor um projeto à Índico. Devem todos. Venham propor, mas o que é que eles têm que ter em consideração quando vão falar contigo ou com a tua equipa? A primeira pergunta que nós nos fazemos e que fazemos é: qual é o problema que vocês estão a resolver? E como é que o estão a resolver? Qual é o problema e como é que o estão a resolver? Porque o que nós queremos saber é se vocês estão a resolver um problema 10 vezes melhor do que qualquer outra coisa que exista parecida à face da Terra. Tem que ser 10 vezes melhor. Mas nós temos que acreditar naquilo naquele momento, não é? Porque haverá outros 100 gajos a tentar fazer a mesma coisa, não é? Resolver o mesmo problema. Há um problema qualquer. Às vezes os empreendedores não explicam as coisas desta maneira, mas esta é a pergunta. Muitas vezes os empreendedores fazem ao contrário, não é? Exato. Têm uma ideia e depois vão procurar que problema que aquilo resolve. Exatamente. E não pode ser. Nós temos de ser obcecados pelo problema. Há um problema no mundo. Eu vou resolver esse problema. E vou resolvê-lo de uma forma muito melhor. Portanto, essa é a primeira pergunta. Deixa-me só adicionar uma coisa aí, Stefano, já agora. Às vezes nós olhamos para um problema que estamos a resolver e pensamos que as pessoas que estão a resolver o problema, aquele problema, como nós, são os nossos competidores. Mas na verdade, os nossos competidores são quem está a resolver o problema, mesmo que seja de outra forma completamente diferente. Qualquer, claro. E às vezes parece-nos que não existe competidores ou que não há ninguém a fazer o que nós estamos a fazer, mas o problema está a ser endereçado ou não? Essa é que é a grande questão, não é? Nem que seja com papel, mas lápis e caneta, não sabes, não é? Já é endereçado de alguma forma, não é? Sim. Eventualmente. Sim, ou as pessoas dizem, mas não há ninguém a vender desta maneira. Está bem, mas alguém está a comprar de outra maneira qualquer. Portanto, o problema está a ser resolvido. Não me interessa qual é a maneira. Quero saber se a tua maneira é 10 vezes melhor do que a outra. Stefano, esse ponto de partida é muito importante, não é? Muito importante. Porque, de facto, nós temos sempre a tendência em nos justificar, não é? Arranjarmos uma justificação para, para as nossas crenças, para o que estamos a fazer. E é muito fácil nós convencermos a nós próprios de que somos únicos. Somos únicos e que estamos a resolver, de facto, uma coisa de forma fantástica, não é? Claro. Quando isso depois não aguenta qualquer crítica. Sim, muitas vezes, em particular, normalmente são grandes empresas que estão a resolver aquele problema. E as pequeninas empresas, as startups, têm às vezes até uma certa arrogância intelectual do estilo, mas isso é as corporates, sim, mas as corporates são grandes empresas com pessoas muito inteligentes lá dentro, que estão a resolver aquele problema e que, by the way, faturam milhões e milhões a resolver esse problema. Portanto, porquê é que tu vais conseguir resolver melhor do que a Siemens, ou do que a EDP, ou do que, não sei, um banco gigante, não é? Portanto, isso não é óbvio, não é nada óbvio. Portanto, isso é a primeira grande pergunta, em que falham logo 95% nos 10 minutos, 10 minutos, tipo 10 minutos de chamada telefónica ou de um pitch, vê-se logo. Falham logo 95%, portanto isso facilita-nos a vida. Acho que até estás a exagerar, não é? 10 minutos. Sim. Às vezes é nos primeiros 2 minutos. 2 minutos. É que percebes logo, não é? Já
depois de ouvir 2100 pitches. Claro, né? exatamente. Até já tens o teu algoritmo, a tua inteligência artificial Exato. já está a correr no cérebro, Que não até é é? um bocado inconsciente, não é? É inconsciente, sim, e se calhar cada vez pior, mas pelo lado da experiência vai compensando, não é? Mas basicamente depois a segunda pergunta é: e esse problema é um grande problema à escala mundial? Ou seja, se isso realmente for muito bom e as pessoas comprarem, alguém vai ter que comprar, pagar de alguma maneira, Ou seja, em algum se momento. alguém valoriza isso, Alguém não é? valoriza Se alguém isso. valoriza a solução. É muita gente que valoriza a solução? Ou são muitas empresas? Aí falham logo os outros, não sei, 2%. Isso é o chamado TAM, o Total Addressable Market. Isso é o Total Addressable Market, que claro que as pessoas, é muito difícil às vezes estimar o Total Addressable Market, porque não é só o tamanho inteiro da indústria, não é só o tamanho inteiro da indústria da eletricidade, é o número de pessoas que vão usar aquela questão específica com relação ao mercado da eletricidade, e às vezes são mercados novos, portanto eu também percebo, não é muito difícil. O que nós queremos ver aí é se a lógica daquele Total Addressable Market é grande ou não. Às vezes é intuitivamente grande. Nós percebemos, obviamente, qualquer pessoa com experiência, e é por isso que VC é uma indústria normalmente para pessoas com experiência, que já trabalharam em várias indústrias, que já viram várias coisas, porque não basta ter estudado, é preciso a pessoa ter vivido e trabalhado em muitos sítios, e é preciso, nós normalmente não temos pessoas muito jovens a trabalhar connosco. Porque é preciso anos, não é só a inteligência bruta, não é? Bruta no sentido fino. Mas essa é a pergunta onde depois os outros 2, 3% falham. E depois fica para o fim a pergunta de: são estas as pessoas certas para fazer isto acontecer? Porque isso infelizmente em 10 minutos ou em meia hora não é possível ver. Se for possível ver logo em 10 minutos, É logo mau sinal. é mau sinal. Yeah. E portanto isso depois requer realmente interações com a equipa, em que a pessoa tenha várias reuniões, várias, às vezes semanas, meses ou até anos de interação, ou de referências, ou de às vezes o que nós fazemos quando são rondas um bocadinho mais a sério, assim acima de €1 milhão, todos os nossos founders passam por avaliações psicológicas, testes psicotécnicos, de várias maneiras, com consultores que nós usamos, para percebermos a psicologia das pessoas, de onde é que elas vieram, quais são as suas ambições, o que é que querem fazer, dão-se bem umas com as outras, não se dão bem, percebem do que é que estão a fazer, não percebem, quais são as suas debilidades, que normalmente isso assusta um bocadinho as pessoas, mas depois de fazerem digamos, essa avaliação, é-lhes muito útil e reconhecem: isto foi muito útil, ainda bem que me pediram para fazer isto, porque eu agora sei o que é que eu sou bom, o que é que eu não sou tão bom, onde é que o meu sócio, o meu co-founder é bom, o que é que tenho que ter em consideração quando falo com ele, e por aí fora, quais são as suas ânsias mais íntimas, mas o que é que faz aquela pessoa mexer e o que é que o faz. Portanto, isso depois é a parte mais difícil e a mais importante, porque no fundo nós estamos a investir em pessoas. Yep. Só que ao início não dá para ver isso. Ao início isto é um problema sério, está a resolver, e o teu problema é grande ou não. Basicamente é isso. Tu até agora não falaste sequer em tecnologia, nem produto. Sim, ou seja, isso depois é um byproduct disto tudo, não é? É um byproduct. Ok. Pois nós somos muito focados em produto. E mesmo quando fazemos séries A e às vezes Bs, quase o dinheiro todo é para produto. Ou seja, é quase recomeçar do zero. Na série A recomeça-se do zero, faz o produto todo outra vez, etc. Portanto, é muito produto e não tanto vendas ao início. Uhum. Claro, tem que haver umas métricas e tal, mas é muito produto. Porque isso há uma outra coisa que às vezes as pessoas, e agora como estamos assim uma espécie de bolha total, não tanto em Portugal, mas mundialmente, e cá também chega um bocadinho desses lives da bolha, as pessoas dizem: mas eu já faturo, tipo, não sei, 20 mil euros por mês. Isso é o que fatura um café numa semana, não é? Ou numa tarde, não é? Bons cafés, quer dizer, vocês não existem, não é? Não existe, como empresa não existe, tipo, não esqueçam, não existe, tipo, get real. Os vossos números não existem. É uma empresa que perde todos os anos, todos os meses, entre 10 mil euros a 4 milhões. Nós temos empresas que perdem entre 10 mil euros a 4 milhões por mês, mais ou menos. Portanto, são maus negócios, não é? Está tudo por fazer sempre, não é? Está tudo por aprender, temos todos que aprender imenso, e há imenso capital por investir para aquilo um dia realmente vir a ser uma Farfetch que, entretanto, já começou a dar resultados Mas positivos. agarrando nisso, então, uma empresa, porque muitas pessoas que nos ouvem são fora do mundo das startups e do mundo dos negócios, e numa lógica de negócio, qual é que é o sentido que faz ter uma empresa que está a perder 4 milhões por mês? Isso é uma boa pergunta. Realmente, outro dia tive uma conversa com o Álvaro Covões e até com o Pedro Nuno Santos, o ministro, que eles me perguntavam exatamente isso: como é que é possível, essa porcaria dessas empresas perdem montes de dinheiro e vocês avaliam isso em milhões e não sei o quê? Isso não faz nenhum sentido, tipo religião, isso não faz sentido. Isso é uma seita. Isso é uma seita e tal. E eu disse: olha, depende da escala temporal a que se olhar.
porque todas as empresas que vocês conhecem, grandes e boas hoje em dia, a Google, o Facebook, a Cisco, a Microsoft, Amazon, né? a Amazon é um grande caso, ou a Farfetch, um caso mais próximo de nós, todas elas perderam dinheiro durante montes de tempo. O Facebook, a primeira vez que teve um investimento institucional, que foram 100 milhões de dólares que entraram numa ronda, era um site que não tinha business model. Portanto, eles nem sequer sabiam como é Para que que é iam que existiam, utilizar. não é? Para que é que existiam? Ou melhor, Agora, não havia sabia ali- para que é que Sabiam para que é existiam. que existiam, sabiam como iam fazer dinheiro. Exatamente, portanto, depende da escala temporal que se olhar. Se olhar para o primeiro mês ou um ano da empresa, se calhar não faz sentido estar a perder dinheiro. E mesmo ao fim de 5 anos não faz sentido aparentemente. Só que se calhar já se está a ver como é que aquela empresa, um dia que dominar o mundo e a resolver aquele problema, e foram os únicos do mundo a resolver aquele problema em escala gigante, vão jorrar dinheiro e vai compensar esses anos todos para trás. Portanto, a nossa profissão é identificar essas oportunidades Os extraordinários, únicas, o né? extraordinário, que é, não sei, os Ronaldos da vida. O Ronaldo também, durante muitos anos, não ganhou dinheiro nenhum. Ele, desde que jogava a bola, desde os 4 anos, que andava a dar toques na madeira, até aos 18 anos, Era um prejuízo. era um prejuízo. Ou seja, andou ali a dar prejuízo montes de tempo ao Sporting e aos pais. Epá, pronto, era um miúdo que não ganhava assim dinheiro, acho eu, não é? E depois, de repente, aos 18 anos, o Manchester United começou-lhe a pagar uma batelada de dinheiro. E portanto nós andamos à procura de Ronaldos. E eles podem não fazer dinheiro desde os 3 anos até aos 18 anos. Mas há um momento, porque nós acreditamos no talento do Ronaldo e vamos treinar o Ronaldo para ele chegar ao Manchester United, com o dinheiro certo, com os treinadores certos, em que o Ronaldo vai ser uma super estrela. E portanto, nem a propósito, nesse dia que tive essa conversa com essas duas personalidades, naquela noite saiu um press release em que a Farfetch estava a começar a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Epá, espero que os tenhas convencido. Não sei se convenci, não sei se a conversa foi suficientemente longa para isso, porque é preciso explicar um bocadinho mais de técnica e de finanças quando as pessoas são um bocadinho Então teimosas. vamos continuar nessa nessas linha, porque eu acho questões. que é super importante clarificar isto e clarificar que o mundo de Venture Capital é um estilo de criação de empresas que não tem que necessariamente, aliás, não tem ligação direta com outro tipo de empresas que são chamados os negócios mais tradicionais. Claro. Um Venture Capital nunca vai investir num café exatamente porque não tem esse potencial incrível de ser grande. Ou numa fábrica ótima, da Zara. Exato. Ou negócios mais normais que não são tão escaláveis, digamos assim, né? Claro. Mas a questão então coloca-se que é, ok, e isso compensa? Ou seja, compensa estar a perder 4 milhões em 5, 10, 20 empresas para depois encontrar numa dessas 20 um outliner e esse 20 vai pagar tudo para trás? Qual é a Sim. probabilidade disso acontecer? Ou seja, a primeira questão é, nem toda a gente são startups, que é o que tu estás a dizer, e não há nenhum mal. Ou seja, a vasta maioria, 99,99% dos negócios do mundo que são bons, não estou a dizer os que falham, que são muitos, não são startups, são negócios que vendem coisas, vendem comida, vendem roupa, vendem música, vendem... Pronto, isso é o Infelizmente normal. alguns deles acham que são startups. Pois, isso é um problema que é, não se confundam. Há uma coisa que é alta escalabilidade, domínio mundial, em curto espaço de tempo. Em 10 anos tens que dominar o mundo, okay? Que é o tempo em que entram os fundos e que têm que sair os fundos. É o que nós fazemos. Portanto, a vasta maioria não são dessa natureza, não há nenhum problema, e a maior parte das pessoas ricas do mundo têm negócios normais, não têm negócios ricas e não ricas. Ou seja, quem tem negócios não são startups e não têm que ser startups, e nós não nos podemos confundir como investidores, começar a avaliar negócios normais como se fossem startups, que é um problema, por exemplo, da WeWork, que vários fundos internacionais achavam que aquela empresa que alugava Exatamente. escritórios era uma startup. Não era uma startup, era uma empresa que alugava escritórios. É uma empresa de real estate. Uma empresa de real estate. Eram uns escritórios super cool, assim, com, não sei, batidos de fruta Um bocadinho grátis. menos cools que o nosso set, mas sim, lá perto. Sim, pronto, tipo isto, não é? Super cool. Tipo isto. Mas não era uma startup. Pronto. Depois dentro das startups, 98%, digamos, não são investidas. Não é? Não passam os critérios. Isto é mais ou menos genérico em todos os fundos. Entre 1% e 3% é que são o número de empresas que são aceites, digamos, por cada fundo. Mas depois, dentro desses 1% que nós investimos, eu sei que metade vão falhar. Pelo menos metade. Pelo menos Estás a metade. ser, estás a Metade ser vão- simpático. Não, metade vão falhar redondamente, não é? Tipo, o Sim. dinheiro vai todo... E outras Pois, não vão ser sim. startups, E vão se outras não- transformar em negócios. Vão se transformar em negócios e nós vamos vendê-las por o que nós compramos, ou um bocadinho mais, ou não sei. E depois, portanto, como é que se paga tudo isto? Paga-se tudo isto com aqueles Ronaldos, com os outliers, com as excepcionais, que vão ser a Farfetch, a Talkdesk, a Remote, a OutSystems, a Feedzai, ou a Sword,
ou a nossa nova unicórnio que está prestes a ser anunciado. Uma ou outra nós já temos 2 agora neste portfólio, portanto temos 2 unicórnios, um deles ainda não foi anunciado, será em breve, que essas 2 vão pagar as 2.000 que nós vimos, basicamente. 2 em 2.000. Steve, mas agora eu gostava de dizer, de chamar a atenção para este momento. Quer dizer, nós somos um país pequeno. Quando a gente olha para as coisas, se não tivermos a ambição de olhar lá para fora e da partida estruturarmos as nossas empresas, sejam elas startups, sejam elas de negócios normais, Claro. Olhando para um mercado mais vasto que aquilo que é o mercado nacional, nós estamos feitos ao vivo. Feitos ao vivo. E mais, pela dimensão do mercado que nós temos, por não sermos uma Espanha ou não sermos uma Itália ou uma França, temos essa grande vantagem. Porque quem vai para o negócio já sabe a partida que não tem hipóteses, a não ser olhar para os outros. Não é? Já devia saber, não é? Acho que temos que incutir um bocado esta ideia nas pessoas, não é? Quer dizer, não olhar para o umbigo, olhar para fora, ver quais são as oportunidades que há lá fora, usar o mercado interno eventualmente para experimentar, treinar, fazer testes, fazer asneiras, errar e refazer as coisas, não é? Mas depois ir logo pensar um negócio todo estruturado para ir para a Espanha, França, Alemanha, seja aquilo que for, Estados Unidos, o que for, não é? Porque a nossa dimensão permite isso, não é? E de facto, neste contexto, as startups, ou o negócio das startups e a visão de apoiar as startups e empresas que queiram escalar em termos internacionais, porque dentro deste leque de empresas que estamos a falar, são aquelas que têm mais ambição, não é? Em termos de ir buscar dinheiro, ir buscar recursos. O dinheiro também é para pessoas, etc. Não é? Portanto, ir buscar recursos para que possam escalar mais depressa. Isto devia ser uma prioridade nacional, não é? Porque não há outra forma de nós sairmos do marasmo. Não há outra forma. Uma das coisas que me impressionou muito quando vivi nos Estados Unidos foi realmente de ver que a maior parte das vezes, quando eles começam um negócio, começam com uma ambição incrível. Ou seja, quase desmesurada, né? Desmesurada. Eu vou começar uma lavandaria. Eu não vou começar uma lavandaria. Eu estou a criar o início da maior rede de lavandarias dos Estados Unidos, que é uma espécie de... Eles sim têm um mercado logo essa enorme. visão deles. É logo não é? essa visão. E nós em Portugal não temos essa visão normalmente nos negócios tradicionais. Também às vezes... Tu podes criar uma rede de lavandarias em Portugal, mas isso não dá nada, não é? Pois, exatamente. Há uma coisa dá, calma lá. Está bem, ok. Depende dos negócios. Estamos a falar do que nós estamos a falar, desta visão de ambição mas eu acho que em geral global. falta ambição em Portugal, não é? Começa pelos governos a acabar nos próprios portugueses, porque os governos são o espelho dos portugueses. Os portugueses têm pouca ambição porque também têm uma trajetória das últimas décadas dura, em que as pessoas não têm dinheiro, basicamente, e portanto começam a achar que, pronto, que também não vão conseguir mais. Depois às vezes surgem uns Ronaldos e dizem assim, mas espera lá, é possível ganhar o mundo em algumas categorias. A sorte das startups, e que devia ser realmente imitado na melhor maneira possível pelas não startups, só que as não startups têm uma falta de capital também grande, e as startups, quando têm capital para o fazer, é que as startups realmente, como não há mercado português, pensam logo globalmente. Aliás, eu acho que a grande razão pela qual nós temos 7 unicórnios em comparação com 3 ou 4 em Espanha, 1 ou 2 em Itália e quase nada no resto do sul da Europa ou mesmo noutros países, portanto nós temos mais do que o sul da Europa inteira junto, é porque não é só porque temos muito boa engenharia e pessoas a falar inglês. Eu acho que essas duas questões são muito importantes, saber falar inglês muito bem e ter muito boa engenharia a um preço que está a ficar mais caro, mas é boa e é flexível, não é em quantidade, também devia ser mais quantidade. Mas depois a grande vantagem de Portugal é não haver mercado interno. Isso obriga as nossas empresas imediatamente a escalar. E como hoje em dia temos a sorte de poder escalar digitalmente sem precisar de distribuidores, contratos, bancos e várias outras infraestruturas que as PMEs normais exportadoras precisam, e isso dificulta-lhes a expansão internacional. Digital é só download, vender online e por aí fora, torna-se muito mais fácil. Só que essa ambição é uma ambição que está muito restrita a uma pequena parte do país, que é o país onde nós vivemos, não é? Das startups, do venture capital, dos unicórnios, mas isto não é Portugal. Portugal é tudo o resto, que são as pessoas que não têm dinheiro para pagar os medicamentos e que não têm dinheiro para pagar as suas casas e que têm dificuldade em ter os filhos na escola. Estamos a falar de um nicho Estamos a falar de um nicho muito pequeno. Agora, a ideia desse nicho, essa ambição, é uma ambição que devia estar em todos os portugueses. Claramente, e que todas as instituições portuguesas deviam ter mais ambição, mas quer dizer, nem sequer há plano para o país, quanto mais plano
digamos, da ambição do país. As pessoas não acreditam porque a vida é dura para a maior parte das pessoas. Nós temos a sorte de estar num nicho em que não só as pessoas acreditam, como se está-se a começar a ver os resultados. A Cristina Fonseca e o Tiago Paiva e o Paulo Rosado e tudo, são casos práticos de pessoas que conseguiram ser os Ronaldos das suas áreas, à escala mundial. Nunca houve na indústria portuguesa, as grandes empresas portuguesas, as Sonais, Jerónimo Martins e quase todas as outras, são empresas nacionais. Com raras exceções, a EDP hoje em dia é mais ou menos global, mas a Galp também não é, e por aí fora. Ou seja, são empresas que vendem no nosso país. Estas novas empresas que nós temos tido a sorte de investir, e nós temos estado por trás de quase todas elas, são globais. É a primeira vez que há empresas globais portuguesas a dar cartas no mundo. Tanto é assim que essas empresas hoje em dia valem para aí 3/4 do PSI 20 já. Essas 7 empresas valem 3/4 do PSI 20, que são outras, não são 20, não é? São para aí 17 ou 18, nem sequer chegam a 20. Mas agarrando nesse tema, também estás a dizer, que é super interessante, eu gostava de levantar aqui um assunto que se tem falado muito, que tem a ver com os unicórnios, que é, verdade, são grandes, mas não estão cá, não é? Portanto, muita gente fala sobre isto, e há uma grande discussão online exatamente sobre este assunto, que é, essas empresas grandes depois, quando precisam de levantar esses montantes de capital, precisam de uma certa estabilidade, precisam de um quadro legal, de um quadro financeiro, que nós não temos em Portugal, e é por isso que elas mudam as sedes para os Estados Unidos e para o UK. Sim, eu acho que, ou seja, quando nós estamos a falar em estão cá ou não estão cá, para mim há duas dimensões: pagam impostos cá ou não pagam, e segundo, têm cá empregados, geram emprego qualificado cá ou não. Elas não, a maior parte não paga cá impostos. Mas há alguma que paga? Também sincero, a Fidzai. A Fidzai, né? É a única. Fidzai. Mas, sinceramente, elas não pagam impostos em lado nenhum. Porquê? Porque elas perdem todas dinheiro. Portanto, não há problema. Ou seja, até agora Portugal ainda não perdeu nenhum resultado de impostos delas, porque, na realidade, elas até agora vai acontecer, obviamente. Mas vão ser, né? E quando forem não vão pagar acontecer. Cá. Depois a segunda questão é se têm cá emprego ou não. E elas têm cá muito emprego. Portanto, elas são unicórnios portugueses no sentido, não é só porque o fundador é um português que tem a sede em Delaware ou em Londres. É porque realmente o sucesso dos unicórnios portugueses tem a ver com o facto de elas terem as equipas de engenharia cá e as vendas e o marketing nos Estados Unidos. Em geral é assim. Mais para um lado, mais para o outro. E, portanto, elas são portuguesas. Eu acho que nós podemos, é uma coisa dizer assim, mas o Ronaldo é um unicórnio português ou não é porque está a jogar no Manchester United? Ele é português. Portanto, há um DNA português, há a criação de valor em Portugal e, portanto, acho que nos podemos apropriar, pelo menos de uma grande parte desses unicórnios, como para a nossa bandeira, digamos. A questão depois mas financeira... o nível económico, né? Pois o nível económico é que não pagam cá os impostos. Quer dizer, eles pagam cá a segurança social de todos os seus empregados e, portanto, geram riqueza nos seus empregados, inclusivamente têm planos de stock options internacionais, porque cá não se pode ter stock options, by the way, é um problema que nenhum governo resolveu até agora, e portanto os empregados dessas empresas estão a ficar ricos, não é? Estamos a criar finalmente várias camadas de empregados de empresas unicórnias portuguesas que esses empregados estão a receber. E quando falamos em negócios, os nossos negócios estão condicionados, ainda não, só recebem alguns virtualmente, outros já estão a começar a receber, digamos, a sério, não é? Portanto, está-se a criar riqueza. A segunda questão é, então, e esses unicórnios poderiam ser totalmente portugueses? Poderiam, mas é difícil no sentido em que muitos dos investidores, as rondas internacionais grandes, quando se está a falar de 10 milhões para cima, portanto, às vezes, nós recentemente fizemos uma ronda de 350 milhões numa empresa e noutras. Essas rondas, não há fundos portugueses. Portanto, a Índico não tem dinheiro suficiente para fazer isso sozinha e também não é suposto. É suposto que essas rondas, tal como quando as coisas entram em bolsa, também o dinheiro não é todos os investidores portugueses individuais que investem nas ações portuguesas. São investidores de todo o mundo que entram na bolsa portuguesa, a investir na EDP e por aí fora, que está cá na bolsa, mas também são investidores de todo o mundo. Portanto, nós não podemos esperar que todo o dinheiro que entra na Farfetch, na Talkdesk e na Sword Health seja português e nem queremos que assim seja. Mas os investidores estrangeiros podiam colocar o dinheiro em Portugal. Porquê que não o fazem? Ou seja, porque porquê que os obriga a vezes, ir para fora? Ou seja, muitas vezes esses investidores realmente estão mais confortáveis com a jurisdição legal que eles conhecem, nomeadamente os americanos. E aí já não é uma questão só de Portugal. É uma questão de não ser América. Não ser a América. Eles gostam de fazer as coisas em Delaware. É onde eles têm aquilo otimizado fiscalmente para eles. E é o que eles conhecem para que, se for preciso meter pessoas em tribunal, é lá que eles sabem fazê-lo. E, portanto, nós estamos num mundo global e não podemos esperar que isso seja muito diferente. Isso não é uma grande
não sei se deve ser um grande desígnio nacional. Nos ou outros seja, países acontece a mesma coisa? Por A exemplo, o mesma Spotify a tem mesma a sede coisa. nos Estados Unidos? Mesmo- igual. Mesmo igual. Israel? Mesmo Israel, as empresas israelitas são todas americanas. Uhum. Aliás, o Israel é o maior, é a coisa mais parecida ao que nós somos. Nós somos uma espécie de Israel sem o exército. E obviamente muito mais pequeninos em Mais número de pequenos, unicórnios. sim, claro. Mas eles fazem exatamente, nós fazemos exatamente a mesma coisa que eles fazem, que é, fundamos as empresas cá, no nosso pequenino Israel, à beira-mar plantado, e a seguir abrimos uma subsidiária nos Estados Unidos que de repente passa a ser a empresa-mãe, e de repente os investidores americanos acham que aquilo é americano, investem na empresa americana, que por acaso tem um escritório em Portugal e o fundador até é português, mas isso eles também não querem saber, porque passou a ser tudo americano, e nós também não queremos saber, porque passou a ser tudo português também na mesma. Portanto, dá para os dois lados. Eu acho que isso não é bem um desígnio que nós devemos ter. Claro que há muita coisa que se poderia melhorar, por exemplo, esta questão das stock options. Stock options é uma questão. Há imensas leis tributárias, fiscais, mercado de trabalho, há imensa coisa que se podia melhorar, isso é uma discussão mais ampla. Mas não é por isso que nós não temos capital. Ou seja, o capital vem se a ideia for muito boa, resolver um problema, e um problema que tenha à escala mundial com as pessoas certas. Tu sentes que há fundadores europeus e de outras geografias que estão a vir para Portugal para criar empresas? Claramente. Ou seja, e uma coisa que é impressionante e que todos temos visto, em particular em Lisboa, mas não só, isto acontece na Madeira, no Porto, em todo lado, é que tem vindo imensa gente para Portugal. Eu às vezes... Acho que isso é fantástico. É não é? fantástico. Ou seja, Não é? às vezes Nós a pessoa... atraímos talento de fora é Incrível. essencial. As sementes disto foram criadas na altura da Troika, quando se desenvolveu a questão do Golden Visa e também do Estatuto de Residente Não Habitual. E depois, com um trabalho impressionante de, se calhar, uma década e tal, do turismo e dos vários governos que foram passando, de ir colocando Portugal no mapa e fazer publicidade, trazer cá jornalistas e por aí fora. E depois também um bocadinho de sorte, que foi, existiram revoluções noutros sítios do mundo em que as pessoas ficaram chateadas ou tiveram que sair ou não quiseram ir lá passar férias. Sei lá, no norte da África houve uma altura em que não se podia ir lá por causa do terrorismo, houve muita gente que veio cá passar férias, houve obviamente eleições em vários sítios que as pessoas não gostam do Trump, não gostam do Bolsonaro, não gostam do Biden, não gostam do presidente chinês, não gostam do Putin, não gostam... E portanto, perguntam assim, onde é que eu vou no mundo onde há paz e sossego, a comida é boa, as pessoas são simpáticas, falam inglês e não me cobram impostos? Ou cobram pouco? Que é Portugal. E nós não podemos perder isto. Não podemos perder isto, porque nós ainda nos falta muito capital. Não só estamos a ver a inteligência dessas pessoas a virem para cá, porque não é uma imigração qualquer. Pois, eu acho que mais importante que o capital é a inteligência e o talento. Porque isso depois traz o capital, não é? Exatamente. Nós recentemente, nos últimos 6 meses, tivemos uma debandada geral dos investidores cripto que estavam na Alemanha, em Porto Rico e noutras jurisdições, que lhes começaram a cobrar impostos e eles disseram, espera lá, já daqui para fora, vou para Portugal porque ouvi dizer que aquilo lá neste momento ainda não nos cobram impostos, é uma coisa simpática e tal, é um ecossistema que está a borbulhar e a crescer e it's so cool to be in Portugal. E vieram todos para cá. Pessoas que têm bilhões sob gestão pessoais, não é? Agora, o repara, índico. haverá pessoas que nos estão a ouvir e dizem assim, Fónix, então se esses gajos vêm para cá e não pagam impostos, E nós é que qual pagamos. é o não interesse pagamos. que a gente tem por isso? Não, Claro. mas nós, Não, e nós pagamos impostos, não é? Claro. Epá, e o pessoal esquece que eles vindo para cá, ok, as empresas deles não pagam impostos. Claro. Mas eles gastam aqui, e Montes, para além né? de gastarem Claro. aqui, mais importante que isso, porque toda a gente gasta. Aliás, isso aí podíamos comparar Porque eles gastam numa escala Sim, exatamente, brutal. mas podíamos comparar com os reformados dos países nórdicos que a gente também trazia para cá. Exatamente. Exato. Só que os reformados não trazem talento atrás deles, porque estes, para além sim. de virem para cá, também trazem pessoas que vêm para cá trabalhar com eles. E dão emprego às pessoas que estão cá. Pessoas que têm talento, que têm ideias. Amanhã também lançam outras startups ou outros emprego, negócios Claro. que atraem mais talento, que atraem mais investimento. Ou seja, é toda uma bola de neve que se forma, Exatamente. que permite o país desenvolver-se. Claro. Portanto, eles no fundo não pagam impostos diretos, mas estão a criar um valor para o país brutal. Não estou a dizer que eles nunca deveriam pagar impostos para sempre. Também o regime não é assim. A partir de certo momento eles começam a pagar impostos. Mas a verdade é que estão a trazer um valor incalculável. Se nós cometermos a burrice, algum governo que venha aí, de criar leis ou de taxar estas pessoas, vai ser o equivalente a como quando nós expulsámos os judeus e foram todos para a Holanda. A Holanda. Não se faça isso. É deixá-los cá, porque eles estão a trazer
não só uma diversidade genética, que eu acho que os nossos filhos todos vão ter, Portugal vai ser muito mais diverso, vai ter uma diversidade genética incrível, porque realmente estamos a atrair gente de todo o mundo para vir trabalhar para cá, como trazem inteligência, conhecimento, capital, criação de novas empresas e, portanto, é mantê-los e integrá-los o máximo possível. Portanto, nós somos um país que integra bem, de forma geral, os imigrantes. Temos tido uma imigração menos qualificada, mas importante para o país, porque é um país que, enfim, não faz crianças e, portanto, nós precisamos de imigrantes, mas agora estamos a ter uma imigração altamente qualificada. Há que mantê-los cá. Stefano, e em bom rigor, se fizermos um paralelo histórico, não é? Aquilo que está a acontecer neste momento faz lembrar, não somos desse tempo, não é? Mas faz lembrar a época das descobertas. Completamente. Em que éramos um país, de facto, miserável, com 1 milhão de habitantes, ou seja, com pouca população, com pouco dinheiro, e conseguimos atrair, porque havia uma ideia, não é? Aí sim havia uma estratégia, uma visão. Conseguimos atrair os melhores cérebros da Europa na época, não é? Que nos vieram ajudar a construir caravelas, a trouxeram instrumentos, trouxeram matemática, trouxeram mapas, etc, etc. Que nos permitiu depois ter a expansão e a ambição que tivemos. É bom ter imigrantes, porque tal como os imigrantes portugueses são sempre bem vistos lá fora, porque são pessoas aguerridas, arrojadas, que fazem as coisas acontecer, os imigrantes que vêm para cá também são. Não são os tipos que não querem fazer nada. Os tipos que vierem para cá são pessoas que criam coisas, que criaram e que vão criar mais coisas. Portanto, acho que nós estamos a viver uma idade de ouro e às vezes, se for bem aproveitada para o país, que se calhar não tem resultados já, às vezes até tem, não é? Porque, por exemplo, na Web Summit, há 2 semanas atrás, eu falei com várias pessoas que disseram, eu ontem eu decidi ir comprar uma casa e fui comprar uma casa numa tarde. As pessoas, porque a disponibilidade é tanta, isso depois traz outros problemas, sim senhor, que as casas estão muito altas, mas então façam-se mais casas, reabilite-se mais rápido, porque não faltam casas ainda por reabilitar em Lisboa, não é? E, portanto, nós temos que aproveitar, eu só espero é que não se tente, digamos, taxar até à quinta casa e regulamentar tudo até à quinta casa, que é um bocadinho a tendência normalmente dos governos, porque como não têm dinheiro tem que ir buscá-lo onde ele existe, não é? Como dizia uma senhora, mas espero que não se faça isso, porque realmente temos que aproveitar esta imigração altamente qualificada. Como é que nós acreditamos nisso, Stefano, se quando formos avaliar a carga fiscal ou o nível de impostos que nós temos em Portugal para os portugueses, né, é um dos mais altos da Europa. Claro. E nós estamos a dizer às pessoas que vivem em dificuldades na nossa economia que estamos a trazer este talento, estamos a trazer estas pessoas que gerem bilhões, como nós dissemos, ou milhões, mas eles não vêm, eles não pagam impostos. Mas isso vai ser bom para mim, ali o Zé da esquina, vai ser bom para mim porque eles vêm trazer negócio, vêm trazer consumo, vêm trazer talento, etc. Mas será que isso chega mesmo às pessoas? Ou seja, isso vai chegar a mim? Eu acho que vai chegar a toda a gente. Agora, acho que as pessoas comuns como nós deviam se preocupar era em o que é que nós fazemos internamente com o nosso país, em vez de estarmos a implicar com os que vêm agora para o nosso país acrescentar valor. E, portanto, eu espero que, às vezes até estas coisas quase que é melhor não falar sobre elas, porque não se vai alguém lembrar de ir começar a chatear os estrangeiros, a imigração inteligente que tem vindo para Portugal nos últimos anos e nos últimos 6 meses em massa. Que eu às vezes brinco que são os refugiados ricos, não é? Vêm a fugir do Trump e do Biden e de todas as pessoas e encontraram aqui um pequeno paraíso. Eu acho que nós como país temos que ser muito mais ambiciosos com os nossos próprios governos e com as pessoas que nos lideram. E, portanto, temos que estar muito mais preocupados com as pessoas, não com os ricos, mas com os pobres. Não estou preocupado com os ricos vão de fazer a sua vida e onde há alguma coisa nos há de chegar a nós que ainda temos as nossas casas para pagar. Agora, temos que nos preocupar com os pobres, a quantidade de pobreza que existe em Portugal, que é uma miséria, que é uma tristeza. E isso sim depende dos governos que nós todos elegemos. E vamos ver se há boas notícias, digamos, a futuro disso, porque até agora realmente estamos sempre preocupados em taxar. Porquê é que nós estamos preocupados em taxar? O país não tem dinheiro, obviamente temos que pagar as contas, o Estado tem que pagar as contas, tem que ir buscar às pessoas, que sempre foi assim, não há outra maneira. Agora, a pena é o Estado e, digamos, termos um país tão ineficiente e que cria tão pouca riqueza, não é? Portanto, depois não há impostos suficientes, tem que se aumentar os impostos. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, para poder estar ao mesmo nível do professor.
Mas não é por acaso que o rendimento per capita dos Estados Unidos é, não sei, 3 ou 4 vezes o nosso já. O valor que traz um private equity é diferente do valor que traz uma dívida da banca, não é? O Estado de Singapura ia lá bater-se de igual para igual com a Goldman Sachs, com a Morgan Stanley e com a Microsoft e com as outras todas. E contratavam com os mesmos salários. Tu no Estado tens um potencial de criar impacto incrível que não tens em mais nenhuma empresa. Os portugueses são completamente carneirinhos. É o que o chefe disser é o que se faz, não é? Os fundos em geral, os retornos até podem ser baixos. E só há alguns fundos que têm retornos extraordinários.